Esse é o texto que nós vamos estudar nesta noite. Amém? Os irmãos podem se assentar. Livro de Romanos, capítulo 6. Meus irmãos, os irmãos sabem que nós estamos estudando desde o ano passado esta belíssima epístola de Paulo para a igreja em Roma, chamada Carta de Paulo aos Romanos. E Deus tem nos abençoado grandemente através desses estudos. E hoje nós vamos estudar, pela graça de Deus, o capítulo 6. E a princípio eu quero ler com os irmãos apenas os 4 primeiros versículos. Vamos ler Romanos capítulo 6, os 4 primeiros versículos a princípio. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, porventura, ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vamos orar? Pai, como é bom estudar a Tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Reconhecemos, ó Deus, que quando estudamos a Tua palavra, é a boca do Senhor falando de uma forma muito profunda aos nossos corações. Ó Pai, queremos agora, neste momento, entender o Teu recado para os nossos corações. E não só entender, mas queremos também praticar no nosso viver diário. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que o louvor, a glória, a honra sejam dadas tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Há uma história um pouco antiga que fala de um certo evangelista que se deparou com um sujeito que veementemente negava ser um pecador. Ele falava da graça de Jesus. Ele leu 1 João 1, 9 e 10, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E na medida em que o evangelista pregava para ele fugia de todas as tentativas do homem de Deus de convencê-lo dos seus erros. E ele dizia então para aquele evangelista: olha só, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom cidadão, pago minhas contas em dia, sou honesto, sou trabalhador, eu cumpro com minhas obrigações na minha família, então eu não tenho nada para me arrepender. E foi então que, em dado momento daquela conversa, o Espírito Santo sussurrou no ouvido do evangelista e disse para ele: pergunte para ele sobre o biscoito. E aquele evangelista ficou um pouco assustado e, num pensamento, ele questionou o Espírito Santo de Deus: biscoito? Que isso, meu Senhor? Eu não estou entendendo, eu estou aqui tentando falar do teu amor, que ele é pecador, que o Senhor o ama, que o Senhor quer o salvar, mas falar com ele de biscoito? E a voz do Espírito Santo repetiu: obedeça-me, pergunte a ele sobre o biscoito. Aquele evangelista, então, sem entender, se virou para aquele homem e perguntou mais uma vez: você não tem mesmo nenhum pecado? E ele então respondeu para o evangelista mais uma vez: não, eu não tenho do que me arrepender, eu não cometo pecado. Aquele evangelista então respondeu: bem, parece estranho que eu vou dizer para você, mas Deus me mandou fazer uma pergunta que para mim é muito esquisita, mas eu não sei o que é. Mas eu creio que se Deus mandou perguntar, você deve saber. O Espírito de Deus me mandou te perguntar: e o biscoito? Meus irmãos, aquilo foi como um soco no estômago daquele homem, porque ele se contraiu todo, as lágrimas começaram a correr.
Ele ficou com o seu rosto molhado e começou a soluçar e começou a falar: biscoito, que biscoito? E aquele evangelista então perguntou de novo: então me conte sobre o biscoito. Você começou a gaguejar e você está chorando. Tem alguma coisa com essa história de biscoito? E aquele homem em choque ficava falando para ele: eu não tenho nada para falar do biscoito. E de repente aquele homem começou a respirar fundo, e o evangelista falou: calma, senta aqui, vamos conversar. Quando aquele homem se acalmou, ele contou para o evangelista que quando ele era criança, a sua família era muito pobre. A sua mãe mantinha biscoitos à chave para ter provisão durante o mês inteiro para todos os filhos, e ninguém abrir o armário e comer, e deixar os outros passando necessidade. E ele sabia aonde a mãe dele tinha escondido a chave. Então ele pegava a chave escondido e ele comia os biscoitos escondido e tornava a fechar e colocar a chave no lugar que a sua mãe tinha escondido. E um dia, a mãe dele, desconfiada, reuniu os filhos e começou a apertar todos e dizer: quem pegou a chave, quem começou a comer o biscoito? Ela tentou então achar o culpado. E os irmãos dele juraram com lágrimas diante da mãe: mãe, nós não pegamos a chave, mãe, nós não comemos o biscoito. E ele disse, por sua vez, que não só negava ter sido o autor do roubo de comer os biscoitos, como ele acusava os seus irmãos na frente da mãe e xingava os seus irmãos e chamava-os de falsos e fingidos. Vocês estão fingindo, vocês que comeram o biscoito. Diz ele que, ainda em lágrimas, que anos se passaram, a sua mãe faleceu e ele nunca pôde ter a coragem de confessar o seu pecado para a mãe e para os seus irmãos. E foi naquele momento que ele começou a dizer: será que Deus me perdoa por esse pecado? Eu quero pedir perdão para os meus irmãos que ainda estão vivos. E ele disse: peça perdão, mas antes de pedir perdão para os seus irmãos, peça perdão a Deus. Como eu disse para vocês no início, para você no início, 1 João 1, 9 e 10, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Aquele homem entregou sua vida a Jesus, pediu perdão para os seus irmãos, ele chorou muito por causa de um biscoito. Vocês conseguem imaginar? Parece ser uma coisa até engraçada de criança, mas foi um pecado. E eu pergunto à igreja: o que nós entendemos pela palavra pecado? Pecado é mentir? Pecado é roubar? Pecado é adulterar? Pecado é fumar, beber? Será que isso é pecado? Eu já disse aqui um tempo atrás que isso é consequência do pecado. Pecado significa o quê? Errar o alvo. Foi Deus ter mandado para Adão e Eva não comer daquela fruta e eles comeram, erraram o alvo. E por isso veio o pecado na história da humanidade. Mas me parece que quando se fala em pecado na igreja, é uma palavra que as pessoas não gostam muito de comentar. Porque na realidade, todos nós somos pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E foi somente pela graça de Jesus que eu e você fomos perdoados, conforme diz Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós. Por quê? É dom de Deus. Meus irmãos, o capítulo 6 de Romanos nos mostra que Paulo, ele levantou o assunto desta obra especial da fé, onde ele revelou esta luta entre o espírito contra a carne para vencer aqueles pecados, desejos que ainda permanecem naquela pessoa que aceitou a Jesus como Salvador. Porque o pecado continua. O pecado não foi embora da nossa vida, só que ele não pode mais nos dominar. Meus irmãos, esse texto nos ensina que a fé não nos liberta do pecado, a ponto de sermos negligentes, preguiçosos e autoconfiantes, como se não houvesse mais pecado em nossas vidas. Eu sou de Jesus, fui batizado, sou membro da igreja e não tenho mais pecado. Mentira! Nós somos de Jesus, mas como disse Paulo, somos miseráveis pecadores, mas alcançados
pela graça de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós estamos nesta guerra constante diante do pecado, para que ele não seja senhor da nossa vida. E o que Paulo fala aqui nesse capítulo 6 é que o pecado está aqui, o pecado está aí no seu coração. Mas por causa da fé em Jesus, por causa da graça de Deus sobre nossas vidas, nós temos esta luta contra o pecado. E por causa disso, Deus, em Cristo Jesus, que nos justificou, não nos considera pecador como merecendo condenação, mas Ele nos considera pecadores como pessoas que necessitam viver em santificação. É por isso que nós devemos temer nosso corpo. Há muitas pessoas que acham que está tudo bem, eu estou bem com Deus, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, entrego o meu dízimo, estou ótimo, eu não caio em pecado. Cuidado, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Porque os desejos carnais diariamente estão ao nosso redor, estão nos impulsionando a cair em um erro, forçando o nosso corpo a desobedecer à ação do Espírito de Deus. E meus irmãos, nós devemos fazer isso de maneira que diariamente possamos sempre nos lembrar da morte e ressurreição de Cristo, porque foi o sacrifício de Jesus que no nosso batismo, nós tivemos ali aquela simbologia em ser sepultado com Cristo, morreu com Cristo e ressuscitado com Cristo. Ou seja, agora vivemos uma vida nova pela graça do Senhor. No nosso viver cristão, agora é completamente diferente, porque nós estamos livres do domínio do pecado. Nós ressuscitamos com Cristo e vivemos com Cristo e seremos sempre servos de Cristo por toda a eternidade. Esta, para mim, é a verdadeira liberdade sobre o pecado, sobre até mesmo a lei que nos condenava e dizia que éramos pecadores e que não merecíamos perdão e que não tínhamos solução. Mas pelo sangue de Cristo, Deus nos trouxe solução, Deus nos trouxe perdão, Deus nos deu uma nova vida. É por isso que Paulo escreveu o capítulo 6 de Romanos para falar desse tema. E meus irmãos, quando nós falamos em pecado, nós podemos montar uma lista de muitos nomes a respeito do que é o pecado. E na realidade, tudo para mim é pecado, por mais nomes diferentes que possamos dar. Por exemplo, um pecado muito cometido às vezes que nós temos e fazemos sem perceber. Quando nós fazemos julgamento para com o nosso próximo. Vamos ser sinceros. Quantas vezes nós também não fazemos o julgamento a respeito de alguém? Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. A gente não julga as pessoas. Existem pessoas que vivem julgando o próximo apenas pela sua aparência, pelo jeito que se veste. Então a pessoa julga aquela pessoa e dali a pouco ela acha, não, eu não estou julgando ninguém. Você julgou aquela pessoa. Você andou na rua, olhou para alguém e julgou aquela pessoa. Isso é pecado. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1. O que Jesus fala a respeito disso? Evangelho de Mateus 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejas julgado. Porque com juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Será que nós temos feito isso? Estamos olhando aquele cisco no olho do nosso irmão, mas não estamos vendo aquela pedra que está nos nossos olhos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas por que nós fazemos? Esta é apenas uma forma de mostrar o pecado diante de muitos outros que existem. Mas veja o que Paulo continua dizendo lá em Romanos 6, quando ele vai dizer a respeito do que é o pecado. E ele vai dizer a partir do versículo 5 agora, dizendo o quê? Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, com Ele quem? Com Jesus. Nós agora em Cristo estamos unidos. Assim também nossa ressurreição será semelhante à de Jesus. Verso 6. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais o que sobre nós? Poder.
poder. Aqui está a palavra dínamos, quer dizer dinamite, para que o pecado não tivesse domínio, poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser o quê? Escravos. Então o que Paulo está dizendo? Eu e você éramos o que do pecado? Escravos. Guarde esta palavra, escravos. Algumas Bíblias vai ter a tradução da palavra servo, mas a palavra servo e escravo, para esse contexto do Novo Testamento, é a mesma palavra. Os irmãos precisam ver que toda vez que você lê a palavra servo no Novo Testamento, a palavra ali é a mesma palavra escravo. E olha o que Paulo diz a respeito disso no verso 7. Pois quando morremos com Cristo, o que aconteceu com a gente? Fomos libertos do poder do pecado. Ou seja, nós somos justificados. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive e é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas concupiscências, ou seja, os seus desejos imorais. E nem tampouco apresenteis os vossos corpos ou vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vocês prestaram atenção na analogia que Paulo fez do mercado de escravo para poder ilustrar o que ele estava dizendo sobre o pecado? Vejam só, Paulo estava dizendo que um escravo é obrigado a obedecer a quem? Ao seu senhor. Mas e se o escravo estiver morto? Aí o senhor desse escravo começa a espancá-lo. E ele não se move do lugar. E ele começa a chutar aquele escravo dizendo, saia daí. Aquele escravo vai sair dali? Por que ele não vai sair? Ele não tem que obedecer ao seu senhor? Por que ele não sai? Porque ele está morto. Guarde esta palavra. Se o escravo está morto, então o efeito do seu senhor não faz mais nada com ele. Pode até picotá-lo em pedaços, ele não vai sentir mais nada, porque está morto. O que Paulo estava dizendo, irmãos, era justamente isso. Paulo estava falando para os irmãos da igreja de Roma: irmãos, vocês não são mais escravos do pecado, vocês morreram para o pecado, vocês não têm mais sensibilidade para o domínio do pecado, aquela lei que comandava os corpos de vocês. Em Cristo, vocês não têm mais domínio do pecado, ou seja, o pecado pode fazer o que quiser com vocês, para eles, vocês estão mortos. Mas para Cristo, vocês estão vivos. Vocês não têm mais sentimento, desejo. O pecado não pode mais influenciar em vocês. É isso que Paulo estava dizendo. O crente em Jesus, ele não pode ser dominado pelo pecado, porque ele morreu para o mundo, ele morreu para o pecado. Ou então não morreu e também não é crente. E tem muita gente na igreja que acha que é crente, mas continua dominado pelo pecado. Olha o que Paulo diz no versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo de quê? Da graça. Eu e você somos filhos da graça em Cristo Jesus. Nós somos libertos do pecado. Ele não domina mais a nossa vida. E aí Paulo continua dizendo, pois que havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, bom, já que o Senhor me perdoou, já que eu tenho perdão perpétuo, então não custa nada eu dar um pulinho para lá e para cá e pecar de vez em quando. É isso que o crente faz? Tem prazer em voltar ao seu Senhor antigo e continuar sendo dominado pelo pecado? Ele diz o que no final do verso 15? De maneira nenhuma. Peraí, jamais, não é porque eu sou servo do Senhor, e Ele me perdoou, e Ele me justificou, e Ele me deu o privilégio de todas as vezes que eu pecar, Ele me justificar diante de Deus. Isso não quer dizer que agora eu estou livre para pecar a hora que eu bem entender. Não, Paulo está falando jamais.
Olha o que Paulo diz no verso 16: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servo, ou seja, escravo, para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então o que Paulo está dizendo, se você é alguém que vive pecando, se você é alguém que não consegue se libertar de um pecado, é porque o seu Senhor não é Jesus. O seu Senhor é o pecado, você é escravo dele porque você só obedece a ele. E para ilustrar isso, eu quero relembrar mais uma vez sobre aquela famosa novela de algumas décadas atrás, que era a época em que se sabiam fazer novela de verdade, chamada Escrava Isaura. E eu já falei várias vezes durante esse estudo de Romanos a respeito desta novela que era a Escrava Isaura. E naquela época, os irmãos se lembram, que eu já citei aqui, que ser escravo do malvado senhor fazendeiro Leôncio era sinônimo de ser torturado, abusado, humilhado e morto. As pessoas temiam o senhor Leôncio porque ele era um fazendeiro cruel, não tinha coração e sentimento para com os escravos. E o escravo tinha que ficar calado. Ele podia dar um tapa no rosto do escravo, que o escravo tinha que ainda dizer: muito obrigado, senhor. Por que o escravo não podia fazer nada? Porque o escravo era a propriedade de quem? Do senhor Leôncio, pertencia a ele. Então ele tinha que fazer o que o senhor Leôncio mandava ele fazer. Se ele tinha que beijar o seu pé, ele tinha que abaixar e beijar. Se ele tinha que lamber o chão, ele tinha que lamber o chão. Era a época da escravatura, infelizmente, assim acontecia. Então ele era o quê? Propriedade exclusiva daquele fazendeiro. Mas dentro desse seriado, que era uma novela, quando um outro senhor comprava aquele escravo, levava para sua fazenda, curava suas feridas, tratava-o com dignidade, mesmo ele ainda sendo escravo, aquele escravo se sentia triste ou feliz? Feliz, por quê? Porque agora ele era servo de quem? De um senhor benevolente. Irmãos, quando eu quero falar sobre isso, eu quero mostrar a comparação de Paulo sobre ser servo de Jesus diante daquele que quitou a nossa dívida, diante daquele que morreu no Calvário, diante daquele que derramou seu sangue precioso para nos comprar com preço de sangue e nos fazer verdadeiramente livres. Nós fomos comprados por um alto preço, e esse preço foi o preço do amor de Deus em Cristo Jesus, lá naquela cruz, porque eu e você éramos escravos de quem? Do pecado. É por isso que Paulo vai dizer no verso 17, vamos entender agora: graças a Deus, que embora tendo sido servos ou escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E libertos do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça, ou seja, escravos da justiça. A mesma palavra. E aí vem o verso 19, Paulo vai dizer: eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Ou seja, Paulo não podia falar algo muito teológico, muito profundo, ele tinha que falar uma palavra que todo mundo estava entendendo. Pois assim, como apresentaste os vossos membros como servos da impureza, da iniquidade para a iniquidade, agora apresente os vossos membros como escravos, servos de quem? Da justiça. Com que finalidade? Santidade, para a vossa santificação. Então deixe-me tentar explicar melhor com relação a esses versos. Nesta mesma novela, desculpe a citação dela, porque é muito interessante ver a realidade do que aconteceu no Brasil. Aquela novela mostrou de uma escrava, que era filha de um fazendeiro muito rico, com uma aventura com uma escrava, e ela nasceu. E deram-lhe o nome de Rosa. Então ela tinha uma mãe escrava, mas um pai livre, fazendeiro e rico. E o que acontece com a Rosa? O fazendeiro descobriu que ele tinha uma filha, ele então sentiu no coração a alegria de adotá-la e trazê-la para a sua casa. E ele descobriu que Rosa era sua filha verdadeira. Então ele fez o quê? Foi lá no seu senhor e disse: quanto você quer pela Rosa? E ele, sabendo que ele estava disposto a comprar, ele falou o dobro do que ela valia. E ele disse: eu pago. E ele pagou o dobro. E assim ele levou agora sua filha comprada para a sua fazenda completamente livre. Deu para ela a carta de alforria. E ao chegar lá, o que ele fez com a sua filha? Deu roupas dignas para ela. Deu um quarto digno para ela.
Começou a ensiná-la a ler, a escrever, porque o propósito dele como fazendeiro rico, que tinha uma filha, mesmo numa aventura com uma escrava, era fazer dela uma verdadeira sinhazinha. E ele assim fez. E ele começou a fazer isso, e começou a dizer para ela, olha, você precisa se esforçar, você agora é minha filha, você não é só minha filha sanguínea não, você também agora foi comprada, e eu te dei liberdade. E aí o que aconteceu? Um dia, ele estava muito cansado, e ele foi dormir, e então ele deitando lá no quarto, descansou, enquanto a sua filha tinha acabado de estudar, e de repente ela guardou os livros, começou a cantar a música dos escravos, vestiu as roupas que ela tinha antiga de escrava e começou a limpar a casa do seu pai. Foi limpando os móveis, cantando aquela música e agindo como uma escrava. Ou seja, ela começou a fazer o que ela fez sempre em sua vida enquanto era escrava. Mas agora, nesse contexto, ela era ainda escrava? Não, ela era livre, filha do fazendeiro, sendo treinada para ser uma sinhazinha e com dignidade. Ela tinha sido comprada, mas ela ainda não tinha se libertado da vida que ela vivia como escrava. Irmãos, é exatamente isso que Paulo estava tentando dizer para os irmãos de Roma. Eles estavam na igreja, mas ainda queriam viver a vida de pecado. Queriam servir a Jesus, mas queriam continuar vivendo no pecado. Eles não estavam vivendo como pessoas livres em Jesus. Eles ainda queriam vestir as roupas da escravidão e continuar servindo ao pecado. E aí Paulo diz no verso 19, irmãos, eu estou tentando falar como homem, porque eu sei da fraqueza de vocês, porque assim como vocês estão apresentando o corpo de vocês para servir a impureza, agora vocês têm que entender uma coisa, vocês foram lavados pelo sangue de Jesus, vocês não podem viver na vida de impureza, porque os vossos membros, o corpo de vocês, agora pertence não mais ao pecado, vocês agora são escravos de Jesus, vocês são escravos da justiça, e vocês precisam viver em santificação. Irmãos, o que Deus estava mostrando aqui, por meio de Paulo, é que muitos se diziam lavados pelo sangue de Cristo e não conseguiam viver a nova vida em Jesus. Estavam debaixo da graça, mas ainda tinha desejo de continuar vestindo as roupas do pecado e não as vestes de santidade. Preferiam fazer o que era do pecado do que fazer o que era de Deus. Eu pergunto para os irmãos, sexo fora do casamento é pecado? Sim ou não? Mas tem gente que acha que não tem nada a ver. Ah, pastor, qual é o problema? Todo mundo faz. Não é porque eu sou crente, eu não posso fazer. É pecado. Falar mentira é pecado ou não? Ah, pastor, mas é uma mentirinha simples que eu falei. Não é nada muito grave. É pecado. Fazer gato lá no seu padrão de luz é pecado ou não? Pastor, mas eu estou sem dinheiro, vão cortar minha luz. Então você dá um outro jeito, mas o que você está fazendo é pecado. As pessoas tentam justificar o seu pecado. Isto é vestir as roupas do pecado. Acessar sites pornográficos é pecado ou não? Mas por que 45% dos homens casados evangélicos têm acessado sites pornográficos? Então vocês conseguem entender como a igreja do Senhor quer ser abençoada se muitos continuam vestindo as vestes do seu senhor anterior, que era o pecado? Paulo estava chamando a atenção da igreja de Roma por causa disso. E olha o que Paulo fala no verso 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres em relação ao quê? Ou seja, ninguém precisava te chamar a atenção, porque você era pecador. Agora, você já viu quando você aceitou a Jesus, foi batizado, começou a frequentar a igreja, começou a aparecer um monte de fiscal da fé na sua vida? E pior, até de gente que não é crente. Você está na igreja, pode fazer isso? Crente pode jogar bola? Eu sou dessa época que falava isso comigo, né? Aí eu não deixava eu jogar bola. Eu querendo entrar no time lá na escola, não, você não pode não, que você é crente. Sabe, às vezes as pessoas vão apontar o dedo e falar, mas você não é crente e está fazendo isso? Ou seja, se você é escravo do pecado, você pode pecar quantas vezes quiser, ninguém vai te acusar. Mas no momento que você é servo, escravo de Jesus, o que vai acontecer? Qualquer erro que você cometer, todos vão ver e vão falar, mas você não é servo de Jesus e está fazendo isso? Então Paulo estava chamando a atenção da igreja, dizendo o seguinte, quando vocês eram servos, escravos do pecado, vocês estavam livres de ser acusados.
vocês estavam livres com relação à justiça. Agora o verso 21, Paulo diz o quê? E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é o quê? Quando você aceita Jesus, aí você lembra daquilo que você fazia na vida anterior, aquilo não te dá uma vergonha? Meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Olha quanta coisa absurda que eu fiz na minha vida. Senhor, eu não acredito que eu fiz aquilo, eu falei aquilo, que eu menti para minha mãe. Oh, meu Deus, quanta coisa. Que nojo que eu tenho da vida que eu levava. Graças a Deus que eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador. Não é isso? Nós sabemos exatamente que quando aceitamos a Jesus, a gente olha para tudo aquilo que a gente praticava, os frutos que nós tínhamos, e aquilo nos traz vergonha. E a gente sabe, Senhor, se não fosse o teu amor, eu seria o mais miserável de todos os homens. Por isso Paulo fala isso. Paulo sabia o quanto ele tinha errado. Paulo sabia que ele derramou sangue de muitos crentes em Jesus, perseguindo a igreja de Jesus. Mas agora Paulo estava dizendo, eu sei que eu errei, eu tenho vergonha, mas eu não permaneci naquilo que eu fazia de errado. Porque o fim daqueles que continuam no erro é o quê? Ele diz o quê? A morte. Agora olha o verso 22. Mas agora, libertos do pecado, ou seja, não somos mais escravos do pecado, morremos para o pecado. Somos feitos o quê? Escravos de quem? Gente, é a Bíblia que está dizendo, pastor, essa palavra escravo é muito pesado. Mas é o que diz a Bíblia, esse é o contexto. Ou você era escravo de Satanás, ou você era escravo de Jesus. Agora, ser escravo de Jesus não é ser escravo do Senhor Leôncio. Ser escravo de Jesus é ser escravo daquele Senhor de amor, bondoso, que olha para mim e para você como servos e diz, eu já não chamo vocês mais de escravo, mas de amigos. É isso que Jesus faz conosco. O que ele vai dizer agora? Tendes o vosso fruto para quê? Para a santificação e, por fim, a vida eterna. Irmãos, Paulo estava falando que o servo de Jesus, ele não pode mais viver na escravidão do pecado. O preço foi pago, preço de sangue. E esse preço foi para gerar vida para quem estava morto. Ele estava dizendo, peraí gente, se nós fomos libertos por Cristo, se Ele pagou um alto preço, se Ele foi humilhado, zombado, rasgado naquela cruz, Ele fez aquilo por amor a mim e a vocês, por que vocês ainda estão tentando ser escravos do pecado e não de Deus? Guardem isso, o pecado traz salário sobre nossas vidas. Vocês lembram qual era o salário? Por isso Paulo diz no verso 23, o salário do pecado é a morte. Ele estava dizendo, vocês sabem qual é a recompensa? A morte. Porque salário só recebe quem fez por merecer. Você trabalhou, tem seu salário. Então, se nós fizermos por merecer, teremos nosso salário. Ou seja, se você é alguém que ama o pecado, qual vai ser o salário da sua vida? Morte, destruição, constrangimento. Só que com Deus é diferente. Porque além de nos comprar com alto preço, preço de sangue, Ele não nos ofereceu salário. Essa é a diferença do pecado para Jesus. Como assim, pastor? Porque se Ele nos desse agora o salário, que é a vida eterna e o perdão, isso estaria dizendo o quê? Que nós recebemos o perdão por merecimento. Que nós recebemos o perdão porque nós fizemos por onde para ser salvos. Que nós recebemos do Senhor o salário da vida eterna, porque nós conseguimos alcançar a santidade, o perdão e a salvação por nós mesmos. Recebemos um salário. É isso que acontece? Não. No momento que você aceita o Senhor Jesus, nós não temos direito a nada. Porque o texto diz que o salário do pecado é a morte. E no momento que eu e você aceitamos a Jesus como Salvador, não é porque nós éramos merecedores, mas porque a graça do Senhor nos alcançou. Por isso que Paulo termina o verso 23 dizendo o quê? Mas o dom de graça de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a salvação é de graça, foi pela graça. Nós não precisamos pagar um centavo pela nossa salvação. Meus irmãos, isso para mim é incrível. Como que pode a igreja ter cobrado indulgências no passado, pedindo dinheiro para ter remissão de pecados?
Quantas pessoas venderam propriedades e mais propriedades para receber aquele papel assinado pelo Papa, dizendo que ela tinha perdão de pecados por 5, 10, 20 anos ou perpetuamente. Heresias. E o povo ia aceitando. Enquanto a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A assinatura do Papa. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, a vida eterna é um presente de Deus. Ele não nos dá como um salário, porque o pecado tem um salário, o salário é a morte. Mas a salvação não tem salário. A salvação é a dádiva de Deus, é um dom gratuito de Deus. Nós fomos comprados, regenerados, justificados, perdoados, feitos livres pelo poder de Jesus Cristo, que destruiu o poder de Satanás. Eu e você somos livres em Jesus. É por isso, irmãos, que nós somos justificados e santificados por causa do sangue de Jesus. Não por nosso merecimento, não porque fizemos algo para conquistar. E aqui está algo muito sério que eu quero fechar nesse capítulo 6. Se você não está sendo santificado, se eu não estou sendo santificado, não há razão para crer que eu e você fomos justificados. Eu vou repetir, pense com muita seriedade. Se você não está sendo santificado, não há razão para crer que você foi justificado. Como pode dizer alguém que foi justificado, salvo por Jesus, mas não anda em santidade, porque tem prazer em viver no pecado? É por isso que a pergunta que eu faço a todos nós é: como está a nossa vida diante do pecado? Será que o pecado faz parte do nosso passado, ou ele é presente na nossa vida? Será que o pecado domina o nosso coração, ou o pecado já está completamente longe das nossas atitudes? Podemos até cometer um pecado, mas o que acontece quando nós cometemos um pecado? 1 João 1,9 foi o texto que eu citei no início daquele evangelista falando para aquele homem: se confessarmos os nossos pecados. Agora eu pergunto, se é o que na língua portuguesa? Uma condicional. Se confessarmos. E aí eu pergunto à igreja: quem vai sentir esse desejo de confessar? Tem gente que fala: mas eu não estou achando que eu errei. Eu não errei. Eu falei mesmo daquela pessoa e falo de novo. Eu não errei. Qual o problema de ter flertado alguém mesmo sendo casado? Eu não errei. Eu não cheguei e não consumei o ato, eu só senti no coração. É pecado, mas a pessoa acha que não errou. Mas eu só contei uma mentira, isso para mim não é errado. É pecado. Então, quando a pessoa começa a defender os seus erros, isso prova que ela está o quê? Vivendo na escravidão do pecado. Meus irmãos, é por isso que quando eu olho esse texto, eu fico preocupado com essa frase. Se eu não estou sendo santificado, não há razão para crer que eu fui justificado. Então, meus irmãos, lembre que aquela escrava, mesmo morando numa linda casa, mesmo tendo tudo agora, porque seu pai era rico, mesmo tendo as melhores roupas, o melhor ensino, ela continuava agindo como escrava de um outro dono. Ela continuava praticando aquilo que ela fazia como escrava. E tem muita gente vivendo assim, essa duplicidade espiritual. Estão vivendo na casa de Deus, mas lá fora vivendo no pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meus irmãos, quando eu olho para essa questão, eu fico olhando para Colossenses, que eu queria que você lesse para a gente encerrar. Colossenses 3, verso 8 a 10. Se nós somos de Cristo, nós temos que nos revestir das roupas espirituais. E olha o que diz Colossenses 3, verso 8. Vamos ler? Mas agora, despojai-vos, tirem de vocês tudo. Que tudo é esse? Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. O que é palavras torpes? Palavrões. Como pode um crente em Jesus que fala palavrão? Isso me assusta quando eu escuto um crente em Jesus falando palavrão. Isso prova que ele diariamente não fala as palavras de Deus. Isso prova que diariamente ele está sendo contaminado pelo ambiente que ele vive. Porque o linguajar do crente tem que ser palavras que glorifiquem o nome do Senhor. E aí
continua dizendo: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes de quê? Do velho homem com os seus feitos, e fizeste o que a partir de então? Revestistes do novo. E o que é revestir do novo? Que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Então, no momento que eu estou me vestindo de Cristo, eu não quero me sujar. Eu não quero que as minhas vestes espirituais sejam contaminadas. Eu quero ter um namoro santo, um casamento santo, uma vida santa, trabalhar numa empresa e ser um exemplo de funcionário. Não entrar naquele desvio de mercadoria que os outros fazem, porque eu quero viver uma vida santa, porque eu me vesti de um novo homem, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram. Por quê? Tudo se fez novo. Irmãos, para mim, este é o melhor meio de evangelizar. É você se vestir de Cristo, se parecer com Cristo. É você andar como Cristo andou. As pessoas vão olhar para você sem palavras e vão dizer: você é diferente. Você é crente, você vai dizer: eu sou pela graça de Deus. E as pessoas vão desejar conversar com você e comigo, porque vão dizer: eu vejo que você é alguém que foi transformado pelo poder de Jesus. Eu pergunto aos irmãos, e a mim também: será que a nossa família diz que nós nos parecemos com Jesus? Será que os nossos amigos do trabalho olham para nós e dizem que nós nos parecemos com Jesus? Será que o nosso cônjuge olha para a gente e diz que nos parecemos com Jesus? Será que Deus está olhando para mim e para você e tem visto em nós a imagem do seu Filho? Ao sairmos daqui nesta noite, vamos pensar: estamos vivendo Cristo? O que eu vou dizer agora, eu vou glorificar a Cristo? Eu vou edificar vidas? Talvez precisamos dizer para o Senhor: Senhor, faz-me semelhante a Ti, a começar nos meus relacionamentos pessoais. Que Deus nos ajude a entender isso. Vamos ler novamente o último versículo, Romanos 5, 6, 23. Porque o salário, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos deu algo de graça, poderoso e glorioso, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. E isso, para mim, é a coisa mais importante da nossa vida. Ao invés de murmurar e reclamar por algumas coisas estarem acontecendo, agradeça a Deus pelo dom gratuito que você recebeu, pelo presente impagável que nós recebemos, o perdão dos nossos pecados, a salvação da nossa alma. O Senhor nos tirou daquele senhor que nos escravizava, o pecado, e agora nos trouxe para a sua gloriosa luz. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e agradecer a Deus. Agradecer a Deus por um dia alguém ter falado de Jesus para você. Agradecer a Deus porque a batalha diante do pecado é constante. A diferença é que o crente em Jesus, quando peca, ele sente no coração. A diferença é que quando o crente em Jesus peca, ele tem vergonha, aquilo aperta, e ele chora, e ele diz: Deus, me perdoe. Se você está pecando e você não tem sentido esse constrangimento, clame a Jesus agora. Peça a Ele para fazer morada na sua vida, porque é impossível um crente em Jesus Cristo pecar e não sentir vergonha do pecado. O crente pode pecar? Pode, mas quando ele peca, ele fica envergonhado e ele logo vai confessar os seus pecados ao Senhor e procurar abandoná-lo. Isso é processo de santificação. Mas se você está pecando, continua pecando e acha que não tem nada demais, que isso todo mundo faz e por que você não pode fazer, reavalie a sua experiência de conversão. Peça a Deus: Pai, quebrante meu coração. Senhor, tire este coração de pedra. Por favor, Senhor, me dê um coração de carne, sensível à Tua voz, sensível ao Teu Espírito Santo. Você quer fazer isso hoje? Se você já tem certeza da sua salvação, então agradeça ao Senhor. Diga: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me concedeu esse dom que foi de graça em Cristo Jesus. Agradeça ao Senhor: Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá
de esculpir em minha vida a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Peça a Deus para te dar forças, peça a Deus para te dar sabedoria, para que diante dos desafios que o mundo toda hora joga na sua frente, você possa vencê-los e possa dizer: em Jesus, eu sou mais do que vencedor. Ó Deus, eu quero te agradecer. Este capítulo 6 de Romanos, Senhor, mexe muito nas feridas diante daquilo que às vezes estamos falhando. Pai, nos perdoe. Não queremos agir como aqueles irmãos de Roma agiam, porque achavam, Senhor, que estava tudo bem, já tinha crido em Jesus, que a graça de Jesus era suficiente para deixá-los pecar do jeito que eles queriam. Ó Deus, obrigado porque o Senhor levantou o teu servo, o apóstolo Paulo, para levar essas palavras, palavras fortes, duras, mas palavra que trouxe restauração, trouxe cura, trouxe direcionamento para aquela igreja e também tem trazido direcionamento para a história da tua igreja aqui nesta terra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque pela graça nós somos salvos. E isso não veio de nós, porque isso é dom do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado, ó Deus, pelo seu perdão. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos oferece de recomeçar a história da nossa vida. Eu peço, ó Deus, a tua bênção sobre cada um aqui nesta noite. E clamo a ti, Senhor, por perdão. Se em algum momento temos falhado, Senhor, diante de ti, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém.